Você está com medo, querido. Eu não. Essas foram as últimas palavras de Carole Lombard, inabalável ao embarcar em um voo condenado. Na velha Hollywood, os momentos finais nem sempre significavam fechamento. Às vezes, eles iniciavam tempestades de rumores que ainda circulam hoje. Que segredos estavam escondidos por trás dessas últimas palavras? E por que ecoaram mais alto do que qualquer comunicado de imprensa dos estúdios? Fique ligado, porque, até o final, você verá como uma única frase pode mudar tudo o que Hollywood queria que o mundo acreditasse. Marilyn Monroe. Diga adeus a Pat. Diga adeus ao presidente e diga adeus a si mesmo, porque você é um cara legal. Quando Marilyn Monroe morreu em 5 de agosto de 1962, a causa oficial foi listada como provável suicídio por overdose de barbitúricos. Mas suas últimas palavras conhecidas, supostamente ditas ao ator Peter Lawford pelo telefone, tornaram-se combustível para décadas de teorias da conspiração. A citação é assombrosa. Diga adeus a Pat. Diga adeus ao presidente. E diga adeus a você mesmo, porque você é um cara legal. Superficialmente, pode soar como a triste despedida de uma mulher perturbada. Mas para muitos, foi uma mensagem codificada. Um sinal sussurrado de que algo muito mais sinistro estava em jogo. Peter Lawford não era apenas mais um ator. Ele também era cunhado de John F. Kennedy. De acordo com seu relato, Monroe parecia estranha, distante e talvez drogada. Ela terminou a ligação com aquelas palavras intrigantes. Horas depois, seu corpo foi encontrado em sua casa em Brentwood, nua, com o telefone ainda na mão. Mas perguntas começaram a surgir imediatamente. Por que a empregada lavou os lençóis antes da chegada da polícia? Por que demorou horas para avisar as autoridades? E mais significativamente, qual era a verdadeira natureza do relacionamento de Marilyn com a família Kennedy? O presidente a que ela se referiu era amplamente acreditado ser o próprio John F. Kennedy. Boatos sobre o caso deles já circulavam há muito tempo, e dizia-se que Lawford era o homem que frequentemente organizava seus encontros secretos. Alguns acreditam que Monroe ameaçou tornar público o que sabia, não apenas sobre seus casos com os irmãos Kennedy, mas sobre segredos políticos sussurrados a portas fechadas. E naquela noite, ela pode ter pago o preço. Também houve rumores de vigilância. Sua casa teria sido grampeada. Um diário vermelho cheio de nomes classificados e conversas políticas desapareceu misteriosamente. E Lawford, ele mais tarde alegaria que acreditava que ela foi assassinada, mas manteve-se calado por medo do que poderia acontecer com ele. O Departamento de Polícia de Los Angeles fechou o caso rapidamente, mas muitos chamaram a investigação de apressada e incompleta. Se as últimas palavras de Marilyn foram os pensamentos incoerentes de uma estrela em declínio ou um aviso criptográfico de uma mulher que sabia demais, continua sendo a questão central. A frase sobre o presidente ainda é citada com desconforto. Muito específica, muito íntima, e com carga política demais para ser confortável. Na morte, Monroe tornou-se mais do que um ícone trágico. Ela tornou-se o centro de um dos rumores mais persistentes na história de Hollywood antigo. Sua última ligação telefônica não foi apenas uma despedida. Foi o fósforo que acendeu um incêndio de conspiração que ainda arde até hoje. Clark Gable. Eu fiz tudo o que pude. Clark Gable era o rei de Hollywood, a estrela durona e encantadora de E o Vento Levou e de dezenas de outros clássicos. Enfrentou tragédias pessoais, batalhas de estúdio e até combate durante a Segunda Guerra Mundial. Mas em 1960, a idade e o cansaço estavam começando a alcançá-lo. Ele estava filmando Os Desajustados, um western psicológico sombrio escrito por Arthur Miller e coestrelado por uma frágil Marilyn Monroe. Seria o último filme de Gable, e isso assombraria seu legado. De acordo com relatos, as últimas palavras de Gable, ditas à sua esposa, Kay Williams, foram: "Eu fiz tudo o que pude." Uma frase simples, mas que levou as especulações a um frenesi. O que ele quis dizer? Ele estava falando sobre sua carreira, sua saúde, ou algo muito mais secreto? Gable sempre foi um ator preocupado com a imagem, ferozmente protetor de sua reputação como o galã robusto de Hollywood, mas nos bastidores de The Misfits ele estava supostamente farto. A produção foi atormentada por atrasos, calor extremo do deserto e o comportamento errático de Monroe, agravado por seus problemas com substâncias e o colapso de seu casamento com Miller. Alguns biógrafos afirmam que Gable se esforçou demais no set, insistindo em realizar suas próprias acrobacias com cavalos e jipes. Poucos dias após o término das filmagens, ele sofreu um ataque.
Massivo ataque cardíaco. Ele ficou no hospital por 10 dias antes de falecer, no dia 16 de novembro de 1960. Aquelas palavras finais provocaram uma teoria de que Gable sabia que o filme, e talvez a própria Monroe, o tinha levado longe demais. Alguns acreditavam que ele estava sutilmente culpando The Misfits por sua morte. Tabloides especulavam que os problemas de Monroe tinham criado tanto estresse que o corpo de Gable não aguentou. Não ajudou que ela tenha sido hospitalizada logo após a morte dele, lutando contra seus próprios demônios. Ela nunca se perdoou pelo que aconteceu. Para outros, as palavras de Gable refletiam um arrependimento mais profundo. Uma reflexão final de um homem que passou a vida mantendo uma imagem enquanto sofria em privado. Ele havia perdido sua amada esposa, Carole Lombard, em um acidente de avião anos antes, e nunca se recuperou completamente emocionalmente. Fiz tudo o que pude. Pode ter sido uma despedida da persona, do mito de Clark Gable. Ainda hoje, os desajustados é visto como amaldiçoado. Tanto Gable quanto Monroe morreram logo depois, e Montgomery Clift, também no elenco, estava visivelmente em declínio. A despedida de Gable parece menos uma conclusão e mais um enigma aberto. Um que convida à especulação toda vez que a cortina cai no ato final da velha Hollywood. Carole Lombard. Está com medo, querido? Eu não. Carole Lombard não era estranha à turbulência. A rainha das comédias malucas tinha uma reputação de sagacidade aguçada, independência feroz e coragem que rivalizava com qualquer protagonista masculino da época. Mas no dia 16 de janeiro de 1942, seu espírito audacioso tomou um rumo trágico. Naquela noite, Lombard, recém-saída de um comício de títulos de guerra em Indiana, embarcou no voo 3 da TWA para voltar para casa em Los Angeles. Acompanhavam-na sua mãe, Elizabeth, e o publicitário da MGM, Otto Winkler. À medida que a aeronave subia, a tensão também aumentava. Antes da decolagem, Otto teria expressado preocupação sobre voar pelo terreno montanhoso de Nevada em condições climáticas ruins. Lombard, sempre a corajosa, supostamente virou-se para ele e disse: "Você está com medo, querido?" "Eu não." As palavras foram levianas, desafiadoras e arrepiantes, porque apenas horas depois, o avião cairia no Monte Potosi, matando todos a bordo. Essa citação, atribuída a uma testemunha no aeroporto e mais tarde confirmada pela família sobrevivente de Winkler, acendeu uma faísca de fascinação sombria. Fãs e historiadores questionaram se Lombard teve uma premonição. Foi bravata escondendo um medo real? Ou pior, ela sabia que algo estava errado? Rumores começaram a circular quase imediatamente. Uma teoria sugeriu que o acidente não foi acidental, mas sim um ato de sabotagem em tempos de guerra. Na época, simpatizantes nazistas eram suspeitos de atacar o moral americano. E Lombard, um símbolo patriótico e esposa de Clark Gable, havia acabado de arrecadar mais de $2 milhões em bônus de guerra. O FBI investigou, mas não encontrou evidências de jogo sujo. Outros acreditavam que a tripulação ignorou os avisos e que o acidente foi causado por erro humano, não por destino. O relatório oficial citou um erro de navegação que desviou o avião de sua rota. Ainda assim, as últimas palavras desafiadoras de Lombard mantiveram o mito vivo. Elas retratavam uma mulher imperturbável diante da desgraça, e isso só acrescentou a sua legado. Clark Gable ficou arrasado. Ele havia insistido para que ela pegasse o trem. Após sua morte, ele teria se voluntariado para a Segunda Guerra Mundial por pura tristeza, voando em missões perigosas com as forças aéreas do exército. Seu último momento se tornou um fantasma que o assombrou por anos. As últimas palavras de Lombard foram curtas, ousadas e cinematográficas, o tipo de coisa que teria feito uma linha perfeita em um de seus filmes. Mas faladas à beira do desastre, elas se tornaram algo completamente diferente. Um eco lendário que se recusa a desaparecer. George Reeves. Estou cansado. Vou voltar para a cama. George Reeves será lembrado para sempre como o homem que vestiu a capa e as roupas justas para se tornar o Superman na série de televisão dos anos 1950, Aventuras do Superman. Para o público, ele era uma figura maior que a vida. Invencível, inabalável e de coração puro. Mas fora das telas, Reeves estava longe de ser a prova de balas. Até 16 de junho de 1959, sua vida real havia se tornado um labirinto trágico de estagnação na carreira, casos amorosos e sussurros de escândalos nos estúdios. E suas últimas palavras, ditas poucos momentos antes de ser encontrado morto, apenas aprofundaram o mistério. "Estou cansado. Eu estou
Vou voltar para a cama. Foi o que Reeves disse aos convidados em sua casa em Benedict Canyon, durante uma reunião tarde da noite. Ele então subiu as escadas. Minutos depois, um tiro ecoou. Reeves foi encontrado com um único ferimento de bala na cabeça. O revólver estava aos seus pés, e a decisão oficial foi suicídio. Mas quase imediatamente, os rumores começaram. As pessoas no andar de baixo na época não relataram o tiro imediatamente. Elas esperaram quase uma hora para chamar a polícia. Alguns até afirmaram ter ouvido mais de um tiro. E a noiva de Reeves, Leonore Lemon, supostamente fez comentários perturbadores, incluindo: "Ele vai se matar", mesmo antes do som do tiro. Esses comentários sinistros, juntamente com as últimas palavras conhecidas de Reeves, alimentaram especulações de que um crime poderia estar envolvido. Grande parte da suspeita recaiu sobre o relacionamento passado de Reeves com Toni Mannix, esposa do executivo da MGM, Ed Mannix. Reeves tinha terminado o longo caso com Toni e rapidamente ficou noivo de Lemon. Alguns acreditam que Ed Mannix, conhecido por resolver problemas complicados de estúdio com eficiência implacável, pode ter tido um papel na morte de Reeves. Afinal, um escândalo envolvendo o Superman não ficaria bem para a MGM. Outros apontam para a depressão de Reeves e suas frustrações por ser estereotipado. Ele supostamente teve dificuldade em encontrar papéis fora do Superman e ressentia ser considerado um astro infantil unidimensional, mas os amigos estavam divididos. Alguns disseram que ele estava depressivo. Outros insistiram que ele estava em ascensão, planejando um casamento, analisando roteiros e até se preparando para uma nova temporada de Superman. Ainda assim, aquela última linha: "Estou cansado. Vou voltar para a cama", pareceu assustadoramente final para muitos. Foi um comentário casual antes de uma decisão impulsiva. Ou algo mais sinistro. A morte de Reeves continua a ser um dos casos mais debatidos de Hollywood antigo. E essas 6 palavras simples tornaram-se a cortina final de uma vida entre a fantasia e uma brutal realidade não resolvida. Jean Harlow. Minha cabeça está doendo muito. Jean Harlow foi a loira fatal original de Hollywood. Seus cachos platinados, olhar sedutor e presença provocadora na tela iluminaram os anos 1930, com filmes como Hell's Angels, Red Dust e Dinner at Eight. Mas por trás do brilho e glamour estava uma mulher cuja vida era repleta de doença, desilusão e pressão, tudo interrompido por uma morte tão súbita quanto suspeita. As suas últimas palavras, supostamente murmuradas para a mãe enquanto estava morrendo, foram: "Minha cabeça dói tanto." Pareciam inocentes a princípio, apenas a queixa de alguém com dor. Mas nos anos que se seguiram, essas palavras desencadeariam uma onda de rumores e mistérios. Em maio de 1937, enquanto filmava Saratoga, ao lado de Clark Gable, Harlow adoeceu. A princípio, todos assumiram que fosse gripe. Ela estava inchada, fatigada e se queixava de fortes dores de cabeça e nas costas. Mas sua condição piorou rapidamente. Seu hálito cheirava a urina, um claro sinal de insuficiência renal. E mesmo assim, a MGM a manteve no set o máximo possível, temendo atrasos. Alguns dizem que o estúdio até instruiu os colegas de elenco a minimizar seus sintomas publicamente. Em 6 de junho, Harlow estava inconsciente, levada ao hospital em agonia. A mãe dela, uma devota da ciência cristã, supostamente recusou intervenções médicas agressivas no início. Outros acreditam que o desejo da MGM de evitar escândalos complicou ainda mais o tratamento. Harlow entrou em coma e morreu aos 26 anos. A causa oficial: envenenamento úrico devido à falência renal aguda. Mas aquelas últimas palavras, "minha cabeça dói muito", geraram rumores de outra coisa. Alguns acreditavam que sua morte estava ligada a um regime de beleza que deu errado. Nos anos 1930, alvejante de cabelo era feito com produtos químicos tóxicos, como amônia e peróxido. Amplamente se especula que o uso repetido desses agentes por ela levou a danos renais a longo prazo. Outros sussurravam que ela foi silenciosamente envenenada ou negligenciada porque sua fama estava começando a diminuir e suas exigências estavam aumentando. Adicionando ao tom sinistro de seus últimos dias, seu co-estrela Clark Gable teria dito que ela parecia desorientada, assustada e com dor intensa. Os fãs questionaram como alguém visivelmente doente foi permitido continuar trabalhando, enquanto a imprensa retratou sua morte como um trágico golpe do destino, em vez de uma falha sistêmica. O suave grito de dor de Jean Harlow pode ter sido apenas isso, ou talvez o eco final de uma máquina de estúdio que empurrava suas estrelas até que seus corpos quebrassem. Sua morte deixou Hollywood abalada.
mas não respondida. E a simplicidade dolorosa das suas últimas palavras ainda corta através dos anos com a dor de algo que ficou por dizer. Thelma Todd. Estarei em casa à meia-noite. Thelma Todd, conhecida como a loira de sorvete, foi uma das atrizes cômicas mais vibrantes do início dos anos 1930. Com uma sagacidade rápida e um visual glamouroso, ela estrelou ao lado de lendas como os irmãos Marx e Laurel e Hardy. Fora das telas, era uma empresária astuta, administrando seu próprio café de sucesso na Pacific Coast Highway, e mantendo uma imagem ferozmente independente que contrastava com as expectativas dos estúdios da época. Mas quando ela foi encontrada morta em seu carro em 16 de dezembro de 1935, Hollywood ficou abalada, e suas últimas palavras conhecidas, "Estarei em casa à meia-noite", tornaram-se a manchete assombrosa de um caso repleto de suspeitas. A citação foi supostamente dita aos amigos quando ela saiu de uma festa organizada pelo diretor, Roland West, com quem ela tinha uma relação romântica e de negócios complicada. Naquela noite, ela parecia estar de bom humor. Testemunhas disseram que ela estava bebendo, rindo e ansiosa para chegar em casa, mas nunca chegou. 2 dias depois, ela foi encontrada caída sobre o volante de seu Lincoln conversível, estacionado na garagem da ex-esposa de West, a apenas alguns quarteirões de seu café. A causa oficial da morte foi envenenamento por monóxido de carbono, mas quase ninguém acreditava que fosse tão simples assim. Primeiro, houve os ferimentos. O nariz dela estava quebrado, os lábios ensanguentados e havia hematomas no corpo. Detalhes que não se encaixavam bem com uma morte acidental tranquila. Depois havia a porta da garagem, supostamente trancada por fora. E rumores de que West, uma figura controladora na vida de Todd, a impediu de deixar a propriedade após uma discussão. O legista declarou a morte acidental com tendências suicidas. Um compromisso obscuro que não agradou ninguém e satisfez ainda menos. A imprensa teve um dia de festa. Rumores de envolvimento da máfia se espalharam rapidamente. Alegadamente, Todd tinha recebido ameaças do mafioso Lucky Luciano, que tentara usar o café dela como fachada para jogos de azar ilegais. Quando ela recusou, alguns acreditaram que ela foi silenciada. Outros especularam que um triângulo amoroso ou chantagem levaram ao assassinato. E tudo isso retornava à sua última observação casual. "Estarei em casa à meia-noite." Essa frase, tão mundana e inocente, agora parecia uma trágica má interpretação ou uma previsão ominosa. Se foi uma promessa que ela não pôde cumprir, ou uma frase mascarando medos mais profundos, ficou. A morte de Thelma Todd permanece oficialmente sem solução, e aquela frase permanece como um amargo lembrete de uma estrela que desapareceu na névoa do escândalo. Seu riso substituído pelo silêncio, suas palavras finais para sempre repetidas como um rolo quebrado nos arquivos do velho mistério de Hollywood. Lupe Vélez. Não tenho medo da morte. Eu só não quero ser esquecida. Lupe Vélez não era apenas uma estrela. Ela era uma força. Apelidada de Mexican Spitfire, ela explodiu na tela silenciosa nos anos 1920 e rapidamente construiu uma reputação por seu timing cômico ousado, charme magnético e uma persona intensa fora das telas. Ela era barulhenta, sem remorso, e em uma era dominada por imagens de estúdio cuidadosamente polidas, e incontrolável. Mas por trás do glamour e das manchetes sensacionalistas havia uma mulher profundamente com medo da obscuridade. E quando ela supostamente disse a uma amiga próxima: "Não tenho medo da morte, só não quero ser esquecida", isso não marcou apenas o fim de uma vida. Tornou-se o nascimento de uma das lendas urbanas mais distorcidas de Hollywood. No dia 14 de dezembro de 1944, Vélez foi encontrada morta em seu quarto em Beverly Hills. A história oficial era que ela tinha morrido de overdose de pílulas para dormir em um ato deliberado de suicídio. Ela tinha 36 anos e, de acordo com seu bilhete, estava desesperada por um romance fracassado e uma gravidez inesperada. Sua noite final foi, de acordo com os relatórios policiais, cheia de preparação meticulosa. Ela vestiu uma camisola de seda, acendeu velas e se arrumou cuidadosamente na cama antes de ingerir comprimidos de Seconal. Mas a história dela não terminou aí. Dentro de meses após sua morte, começaram a circular rumores bizarros, grotescos e profundamente racistas em tom. O mais infame afirmava que a overdose não funcionou e que ela correu para o banheiro para vomitar, apenas para escorregar e se afogar no vaso sanitário. Essa narrativa nunca foi apoiada.
pelo relatório do legista ou qualquer registro oficial, mas isso persistia. Algumas versões até afirmam que ela foi encontrada com a cabeça na tigela, que sua empregada a descobriu assim, ou que o estúdio encobriu a verdade constrangedora. Por que esse mito se arraigou tão fortemente? Alguns dizem que foi a incapacidade do público de aceitar seu suicídio meticulosamente encenado como genuíno. Outros acreditam que estava enraizado no desconforto de Hollywood com uma atriz latina que havia traçado seu próprio caminho, dominado as manchetes e se recusado a se conformar. Manchar sua morte com uma história humilhante deu à indústria uma palavra final de controle sobre uma mulher que ela nunca conseguiu dominar em vida. Mas aquelas últimas palavras reais, não tenho medo da morte, só não quero ser esquecida, não foram apenas trágicas, mas dolorosamente proféticas. Ela não foi esquecida, não por causa da mentira, mas por causa de seu legado. Seus filmes, sua presença inovadora como atriz mexicana em uma indústria dominada por brancos, e as circunstâncias em torno de sua morte ainda provocam debates, investigações e reflexões. No final, o medo de Vélez não se concretizou, mas o preço que ela pagou pela imortalidade foi alto. Seu último clamor tornou-se um eco assustador, envolto em escândalo, mas ainda atraindo atenções, assim como ela fazia em vida. William Desmond Taylor. Eu te vejo mais tarde. William Desmond Taylor era um diretor e ator de cinema mudo cuja carreira parecia destinada ao sucesso, até ser interrompida por uma bala. Suas últimas palavras conhecidas, alegadamente ditas à atriz Mabel Normand enquanto ela saía de sua casa em Los Angeles na noite de 1º de fevereiro de 1922, foram simples e calorosas. Vejo você depois, mas o depois nunca chegou. Na manhã seguinte, Taylor foi encontrado morto na sua sala de estar com um único tiro nas costas. O que se seguiu não foi apenas uma investigação de assassinato. Foi um escândalo tão explosivo que ajudou a mergulhar Hollywood em seu primeiro grande acerto de contas moral. As últimas palavras de Taylor tornaram-se um refrão assombroso, ecoando nas redações, nas reuniões policiais e nas salas de reuniões dos estúdios. Na superfície, sugeriam um homem esperando uma noite tranquila, mas por baixo insinuavam algo muito mais sombrio. Ele sabia que alguém voltaria? Ele estava esperando outro convidado? Ou suas próprias palavras foram uma profecia acidental? O assassinato de Taylor nunca foi resolvido. Isso por si só poderia ter sido suficiente para causar murmúrios, mas o caos que se seguiu alimentou as chamas. A cena do crime foi supostamente adulterada antes da chegada da polícia. Os estúdios teriam enviado fixers para recuperar cartas comprometedoras, algumas das quais se dizia envolver estrelas como Mary Miles Minter, uma jovem atriz obcecada por Taylor, e sua mãe controladora, Charlotte Shelby. Shelby foi posteriormente acusada de possuir uma arma rara que correspondia à arma do crime. Depois, havia Mabel Normand, a última pessoa conhecida que viu Taylor vivo. Uma atriz cômica com uma reputação de festeira, Normand estava lutando contra o vício, e Taylor estava supostamente tentando ajudá-la a se recuperar. Alguém não queria que ele interferisse? Foi ciúmes profissionais, uma vendetta pessoal ou algo ainda mais sombrio? Os jornais devoravam cada desenvolvimento. Rumores de chantagem, casos secretos e o colapso moral de Hollywood enchiam as manchetes. O assassinato ocorreu logo após o escândalo de Fatty Arbuckle e a misteriosa morte de Olive Thomas. Em resposta, Hollywood criou a Motion Picture Producers and Distributors of America, MPPDA, para limpar sua imagem, uma reação que levaria ao Código Hays. E através de tudo isso, as palavras finais de Taylor assombraram a imaginação do público. Te vejo mais tarde. Eram comuns, descartáveis, mas quando associadas a um assassinato mergulhado em encobrimentos e perguntas sem resposta, assumiram o peso de um aviso, uma sentença congelada no tempo, nunca cumprida. James Dean. Esse cara tem que parar. Ele vai nos ver. Em 30 de setembro de 1955, James Dean, jovem, magnético e já à beira da fama imortal, entrou em seu Porsche 550 Spider prateado e dirigiu rumo à morte. Ele tinha 24 anos, com apenas 3 filmes importantes em seu currículo, mas sua mistura de rebeldia, vulnerabilidade e intensidade crua já o havia transformado em um ícone. O que selou sua lenda, no entanto, não foi apenas seu talento, foi seu fim. As últimas palavras de Dean. Eu vou
faladas ao seu mecânico, Rolf Wüderich, apenas momentos antes do acidente fatal foram: "Aquele cara tem que parar, ele vai nos ver." Foram ditas segundos antes de um Ford Tudor entrar no caminho deles em um cruzamento perto de Cholame, Califórnia. O Porsche colidiu quase frontalmente com o veículo. Dean morreu instantaneamente. Wüterich sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. As palavras em si, frenéticas, esperançosas, pareciam triviais. Mas, após a tragédia, elas assumiram uma qualidade espectral. Por quê? Porque o carro de Dean já estava envolto em mistério. Apenas alguns dias antes, Dean havia apelidado seu Spider de The Little Bastard, um termo que acabaria por definir seu legado. Amigos, incluindo o colega ator Alec Guinness, teriam avisado Dean sobre o carro. Guinness afirmou ter tido uma premonição arrepiante, dizendo a Dean: "Se você entrar nesse carro, estará morto dentro de uma semana." O acidente ocorreu 7 dias depois. Então veio a chamada maldição. Após o acidente, partes do carro de Dean foram recuperadas e reutilizadas. Um homem que comprou o motor morreu durante uma corrida. Outro, que comprou a transmissão, ficou paralisado. O próprio carro supostamente desapareceu durante o transporte anos depois, nunca sendo recuperado. Tudo isso apenas acrescentou ao mito de Dean, da fama, do destino. As últimas palavras de Dean, capturadas de forma tão casual, tornaram-se parte da lenda. Eles representaram um momento de desamparo, um pedido final para evitar o desastre afogado pela inevitabilidade. Ele não estava acelerando imprudentemente, como alguns relatos falsamente afirmaram. Testemunhas confirmaram depois que ele estava provavelmente dentro do limite de velocidade. Não foi imprudência que matou James Dean. Foi o timing, o erro de julgamento e talvez o peso do destino. Na tradição de Hollywood, esse cara tem que parar. Ele vai nos ver. Não é apenas um relato de um momento. Encapsula um tipo de previsão trágica. Uma estrela que viu a morte chegando, mas não conseguiu escapar. A linha ressoa não apenas por estradas e ruínas, mas através de cada rumor sussurrado de que talvez, apenas talvez, James Dean tenha nascido para queimar antes que seu brilho pudesse se apagar. Tyrone Power. Estou bem, vou ficar bem. Tyrone Power era um dos galãs mais rentáveis da Era de Ouro. Com traços esculpidos e carisma aventureiro, ele trouxe elegância para filmes como A Marca do Zorro, Sangue e Areia e Testemunha de Acusação. Fora das telas, ele foi um piloto condecorado da Segunda Guerra Mundial e marido 3 vezes, com uma reputação de intensa privacidade. Mas sua morte repentina em 15 de novembro de 1958, aos 44 anos, chocou o mundo, e suas últimas palavras, "Estou bem, vou ficar bem", tornaram-se um refrão arrepiante para os fãs que nunca mais o veriam. Power estava em Madrid filmando Salomão e a Rainha de Sabá quando a tragédia ocorreu. O filme era exaustivo. Ele estava trabalhando sob luzes quentes em uma armadura pesada, realizando uma longa luta de espadas com o ator George Sanders. Testemunhas dizem que, após completar várias tomadas, Power de repente ficou pálido e desmaiou. Os membros da equipe correram em sua direção. Ele ainda estava consciente, supostamente sorrindo fracamente enquanto os tranquilizava. "Estou bem. Vou ficar bem." Minutos depois, ele perdeu a consciência. Ele nunca a recuperou. Uma ambulância foi chamada, mas foi tarde demais. Ele morreu de um ataque cardíaco massivo a caminho do hospital. A simplicidade e o otimismo de suas últimas palavras despertaram descrença generalizada. Tyrone Power era conhecido por ser em forma, disciplinado e aparentemente no auge da saúde. Na verdade, ele tinha passado por um exame médico poucas semanas antes. Sua morte repentina levou a especulações. Ele estava escondendo sinais de doença? As longas horas e a pressão dos papéis físicos finalmente estavam cobrando seu preço? Rumores também surgiram em torno da produção. Alguns acreditavam que as intensas condições de filmagem em Madrid poderiam ter contribuído para sua morte. Outros afirmaram que o estúdio o pressionou demais, temendo os atrasos que lhes custariam dinheiro. Para complicar as coisas, a esposa de Power, Debbie Menardos, estava grávida na época. Ela deu à luz o filho deles, Tyrone Power Jr., apenas 2 meses depois, adicionando uma nota trágica ao que poderia ter sido. Ironicamente, o papel que Power morreu filmando foi completado por Yul Brynner, e Salomão e a Rainha de Sabá acabou sendo um sucesso comercial. Mas muitos fãs e críticos concordam que é um filme assombrado pelo custo que teve. Aquelas palavras finais, "vou ficar bem", não estavam apenas tragicamente erradas.
Eles estavam estranhamente serenos, como se Power, que passou a vida interpretando heróis, acreditasse que poderia vencer a morte também. Mas, ao contrário dos seus papéis, não havia uma segunda tomada. Na era dourada de Hollywood, até as palavras de despedida se tornavam parte do mito. Algumas foram tranquilizações silenciosas, outras desafiadoras, mas todas deixaram perguntas que nunca tiveram respostas claras. De tragédias no set a conspirações sussurradas, essas falas finais não apenas encerraram um capítulo, abriram décadas de especulação. Tyrone Power disse que ficaria bem. A história não foi tão gentil. Date quais dessas últimas palavras permanecem com você. Deixe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de curtir, inscrever-se e juntar-se a nós para mais histórias não contadas por trás do prata.